A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que dificulta a abertura de processos criminais contra deputados federais e senadores. É a chamada PEC da blindagem. A repórter Daniela Brito, da nossa equipe em Brasília, mostra agora como votou a bancada sergipana. Olá, boa noite, Daniela. Oi, Marcele, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Direto de Brasília. Então a gente começa falando sobre a PEC da blindagem, né, que foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados já na madrugada de hoje, viu? Essa proposta, ela dificulta o andamento de processos criminais contra os parlamentares, inclusive a execução de mandados de prisão, e por isso então ela ganhou esse apelido, né, de blindagem. Mas aqui nos bastidores, alguns dos congressistas que são contra essa PEC chamam ela de PEC da impunidade. Então, Marcelo, esse tipo de regra, ele não é novidade, porque algo parecido já aconteceu aqui no Brasil, aqui no Congresso, entre os anos de 88 e 2001. Naquele período, mais de 250 pedidos de investigação contra deputados e senadores foram barrados pelo Congresso e apenas uma dessas ações foram autorizadas. Ou seja, na prática, ele era um instrumento ali de proteção que impedia o avanço da justiça contra os políticos que estavam ali exercendo seu mandato. Então, agora essa proposta volta a ser discutida com força e já segue para análise no Senado. Essa proposta, ela foi vista ali por muitos, né, como algo que não atende à população, porque, por exemplo, propostas como a isenção do imposto de renda, que deveriam estar sendo votadas, a do Vale Gás também. Então, essas propostas mais populares, elas estão paradas, dando aí espaço para essa discussão que atende muitas vezes os próprios congressistas. Então a gente vai ver na reportagem agora, para o sergipano se inteirar sobre qual deputado foi a favor e qual foi contra. Vamos assistir. Já era madrugada quando a votação da PEC da blindagem foi finalizada em segundo turno no plenário da Câmara dos Deputados. O assunto foi incluído na pauta pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, na última hora e foi debatido durante a tarde e a noite. No primeiro turno, 353 parlamentares foram favoráveis e outros 134 votaram contra. No segundo turno, a PEC passou com o voto favorável de 344 deputados e 133 votos contrários. Da bancada de Sergipe, Cuxinho Ribeiro, do Republicanos, Rodrigo Valadares, do União, e Tiago de Joaldo, do PP, foram a favor da PEC. Delegada Catarina e Fábio Reis, ambos do PSD, e João Daniel, do PT, votaram contra. E Andra Moura, do União, e Ícaro de Valmir, do PL, estavam ausentes por motivos médicos. A proposta de emenda à Constituição dificulta o andamento de processos criminais contra deputados e senadores, incluindo até mesmo a execução de mandados de prisão. Por isso, foi chamada de PEC da blindagem, porque protege os parlamentares em diversos crimes. Pelo texto, qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia em votação. Inclusive, o texto inicial dizia que essa votação era secreta, mas essa parte foi derrubada durante a discussão. A PEC também concede foro no Supremo Tribunal Federal para presidentes de partidos com assentos no parlamento. O texto segue para o Senado e já tem senador sergipano contra o texto. Na verdade, a gente não precisa de nenhuma PEC para proteger parlamentar. Então, assim, está sendo apelidada aqui de PEC da impunidade. Então, eu lamento profundamente que a Câmara dos Deputados tenha aprovado essa matéria. Eu votarei contrário a essa PEC. Acho que ela não vai prosperar aqui no Senado. As reações foram as mais diversas e as mais intensas de senadores. Hoje eu já ouvi isso várias vezes. Essa PEC é um tapa na cara. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados com voto de deputados sergipanos e o que ela faz é proteger bandido, literalmente. O parlamentar cometeu algum crime a partir dessa PEC, ele só vai ser investigado e processado se a própria Câmara dos Deputados ou o Senado permitir.
No histórico, no passado, quando existia uma lei parecida, ninguém era processado. Se cometia crime em cima de crime, e qualquer crime, não é só o desvio de verba pública, pode ser um homicídio, pode ser um estupro. É um absurdo completo e aqui no Senado certamente ele vai conseguir enfrentar isso e evitar a aprovação. Votar a favor de um projeto vergonhoso como esse é, no mínimo, um absurdo. Os deputados que disseram sim a essa ideia maluca envergonham Sergipe. E a gente continua com nossa equipe em Brasília agora para falar sobre a sanção presidencial do projeto contra a adultização. Volto com você, Daniela. É isso, Marcele. Então, enquanto a Câmara viveu esse clima aí de votação, né, no Palácio do Planalto, a gente teve uma outra pauta importante, porque o presidente Lula sancionou o projeto de lei da adultização, que cria regras específicas para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Essa sanção ela aconteceu agora há pouco em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Esse projeto ele ganhou muita força depois de denúncias de exploração sexual na internet que foram feitas pelo youtuber Felca. Então, agora serão impostas mais responsabilidades às Big Techs, viu? Elas terão que remover os conteúdos nocivos, como pornografia, incentivo ao suicídio, jogos de azar, também notificar imediatamente autoridades em caso de abuso e ainda oferecer ferramentas de supervisão parental para que os responsáveis possam ali limitar o tempo de uso e bloquear também os contatos suspeitos. Um outro ponto de destaque é a proibição de anúncios direcionados ali para os menores e também o tratamento de dados pessoais de forma que possa violar o direito dessas crianças e adolescentes. Quem descumprir pode ser punido, viu? Essa multa pode chegar a 10% do faturamento desse grupo econômico ou até 50 milhões de reais por infração. Então, por hoje é só, Marcele, aqui de Brasília, e a gente volta amanhã com mais atualizações. É com você. Obrigada, Daniela. Até amanhã, viu?